Um pouquinho de geometria plana, né? Uma pitadinha de geometria plana é o que a gente vai discutir hoje. Questãozinha do IME aqui, do tempo que minha avó jogava bila, mas que trata de um assunto muito interessante, cara, que abre portas para você resolver muitos problemas de geometria plana. Então vamos lá, questãozinha do IME fala basicamente o seguinte: por um ponto distante 7 cm do centro de uma circunferência de 5 cm de raio, traçasse uma secante de modo que sua parte externa é 2/3 da secante total. Calcular o comprimento da secante. Beleza, então vamos lá. O que ele me disse aqui no enunciado, e o bom dessa questão é que tu tem que ter uma interpretação geométrica aqui do problema, tu tem que visualizar o problema. Ele fala que eu tenho uma circunferência e eu tenho um ponto que está distante do centro dessa circunferência de 7 centímetros. Então eu vou chamar esse ponto de A. Eu sei que esse ponto está distante de 7 centímetros e que depois ele fala que a circunferência tem um raio de 5 centímetros. E esse pedacinho aqui vai medir 2 centímetros. Por que 2 centímetros? Porque esse ponto A ele está a 7 centímetros de distância, ou seja, do centro da circunferência. Então está aqui, ó, 5 mais 2, 7 centímetros. Show de bola! Entendido isso, ele me pede aqui para traçar uma secante de modo que sua parte externa é 2/3 da secante total. Cara, uma secante, para quem não sabe, é uma reta que intercepta 2 pontos de uma circunferência. Beleza, a gente vai traçar aqui essa reta aqui e eu vou dizer que ela é nossa secante. Tá cortando 2 pontos da circunferência, então é nossa secante. Ele me diz que a parte externa, ou seja, a parte que está fora da circunferência aqui, ela vale 2/3 da secante total. Então, se eu chamei esse ponto aqui de A, eu vou chamar esse aqui de Q, e desse outro ponto aqui que intercepta a circunferência também da secante que a gente acabou de traçar, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto C. Então eu sei que o segmento AC, que é a parte externa da secante, ele me disse que tem que valer 2/3 da secante total. A secante total é AQ. Então esse pedacinho aqui vai ser 2/3 de AQ. Perfeito. E se a parte externa dessa secante vale 2/3 de AQ, a parte interna, QC, vai ter que valer 1/3 de AQ. Porque aí quando eu somar 1/3 de AQ mais 2/3 de AQ, eu vou ter simplesmente a secante AQ. E olhando agora para nossa figura, a gente pode fechar a outra secante, né? A gente tem essa reta aqui, que vai do centro ao ponto A, só que eu vou prolongar ela. Eu vou prolongar ela até ela interceptar a outra extremidade da circunferência. E aí, essa reta vira uma secante, porque é uma reta que intercepta 2 pontos da circunferência. E como eu prolonguei essa medida aqui também é o vulgo raio, então também vai valer 5 centímetros. Agora eu só vou dar nome para os pontos para a gente não se perder. Esse ponto aqui da extremidade da circunferência que eu acabei de traçar, eu vou chamar de P. O centro da circunferência eu vou chamar de O. Esse ponto da extremidade que está mais perto do nosso ponto A, eu vou chamar de B. E aí observa que o segmento PO vai valer 5 centímetros, porque isso aqui, esse segmento, esse pedaço, também é um raio da circunferência. Então também vai valer 5 centímetros. E aí a gente acaba descobrindo o comprimento da secante AP. Beleza, então a gente conhece a secante AP e quer descobrir a secante AQ. Essa é a premissa do enunciado, é isso que ele quer que a gente descubra. E para a gente descobrir quanto que vale a secante AQ, tem um teorema muito importante quando a gente estuda lá nas relações métricas da circunferência, que é o teorema de secante versus secante, que diz que se a gente tem uma secante do jeito que a gente tem aqui, né, na circunferência, a parte externa da secante vezes a secante completa vai dar uma constante, cara. Se vai dar uma constante, eu posso aplicar tanto para uma secante quanto para outra secante. Então, olhando aqui para a secante AP, o que é que o teorema fala, secante por secante? Que a parte externa, o produto da parte externa, ou seja, AB, que é 2 centímetros, vezes a secante total, que vai ser 12 centímetros, vai ter que ser igual ao produto da parte externa da outra secante, que é AC, que eu sei que vale 2/3 de AQ, vezes a secante AQ completa. Show! Aí a gente fica com 12 vezes 2, que é simplesmente 24, igual a 2/3 de AQ ao quadrado. Isso tudo eu posso multiplicar dos dois lados por 3 e eu vou ter 72 igual a 2 vezes AQ ao quadrado. E aí eu posso dividir, né? Divide dos dois lados por 2. 72 dividido por 2 é igual a AQ ao quadrado. 72 dividido por 2 vai dar 36.
E aí, tirando a raiz quadrada dos dois lados da equação, raiz quadrada de 36 é 6. Então aqui é simplesmente igual a 6. E esse é o gabarito da nossa questãozinha do IME. Para não ficar nada dado aí dentro, nada dado aqui na nossa explicação, vamos demonstrar a ideia, né? O teorema de secante versus secante. Por que isso aqui é uma ideia válida? Por que é uma verdade na matemática? Então a gente tem aqui uma circunferência. E a partir desse ponto A externo, eu vou traçar duas retas que interceptam essa circunferência em dois pontos, vulgo secantes. Então eu vou traçar essa secante aqui, esse ponto eu vou chamar de P, e eu vou traçar essa outra secante aqui, onde esse ponto eu vou chamar de Q. Os pontos intermediários da secante AP e AQ eu vou chamar respectivamente de B e de C. Eu vou simplesmente ligar o ponto B com o ponto Q e o ponto C com o ponto P. Beleza, e aqui a gente vai formar dois triângulos. O triângulo que está aparecendo aí, ABQ, e o outro triângulo, ACP. E a gente vai descobrir que esses triângulos são semelhantes. Mas por que são semelhantes? Vamos lá. No vértice A, eu tenho um ângulo que eu vou chamar de θ. Ele é comum tanto ao triângulo ABQ quanto ao triângulo ACP. Massa. E a gente vai ter aqui no triângulo ACP, num ângulo aqui relacionado ao vértice P, eu vou chamar esse ângulozinho de alfa, né? Eu não sei quanto equivale, eu vou chamar ele de alfa. Olha para quem ele enxerga. Ele enxerga aquele arquinho ali da circunferência, ó, que eu chamei de BC. Só que se você notar, se você olhar para o triângulo ABQ agora e olhar para o ângulo que está relacionado ao vértice Q, você vai ver que esse ângulo também tem que ser alfa, porque ele também enxerga o mesmo arquinho ali, ó, BC. Então a gente sabe que esses ângulos são alfa, ou seja, são iguais. E vamos lá, se eu tenho um triângulo que tem dois ângulos iguais, o outro ângulo ele não tem muita liberdade para escolher o que ele quer ser. Isso porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus. E a gente também demonstrou isso aí em vídeos anteriores. Então, só para não deixar esse ângulo que já foi maltratado aí pelas leis naturais da geometria, vamos chamar ele de φ, vamos dar um nomezinho para ele, né? Então o ângulo aqui que está faltando para o triângulo ABQ é o ângulo relacionado ao vértice B, eu vou chamar ele de φ. E o ângulo que falta aqui para o triângulo ACP é o ângulo relacionado ao vértice C, que eu vou chamar ele de φ também, eles têm que ser iguais. E a partir daqui está provado, né? Esses dois triângulos são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Todos os ângulos são iguais. E agora a gente pode montar nossa semelhança. Então eu vou dizer que AB está para AC, assim como AQ está para AP. Perceba que a gente pegou aqui quem que é oposto a alfa nos respectivos triângulos e quem que é oposto a φ nos respectivos triângulos. E aí a gente formou a relação de semelhança. E multiplicando cruzado, a gente vai ter a relação que a gente queria descobrir, secante versus secante. Multiplicando cruzado, a gente vai ter AB vezes AP igual a AC vezes aqui. E perceba que a gente tem justamente, ó, o produto da parte externa, ó, pela secante total. Aqui mesma coisa do outro lado, produto da parte externa, ó, pela secante total. Exatamente como a gente queria provar. E fica aí mais demonstrado ainda que matemática é essa elegância, matemática é arte, meu irmão. Então deixa o like. Tamo junto, valeu, nóis!